Ok, então vamos lá, nós mais uma vez. Como eu falei no início, nós precisamos, Salmo 96 nos dá essa dica, nós precisamos ser suficientemente inteligentes para interpretar o tempo em que estamos vivendo. E diante de todas essas notícias, que nos chegaram nessa semana, eu tentei entender o que realmente Deus quer conosco e o que temos que fazer diante disso tudo. E é claro, a gente não pode procurar uma resposta diferente do que aquela que a Bíblia já nos indica, nos mostra, nos incentiva. E eu fui procurar então num texto de um... Obrigado, Lucas. Eu fui procurar num texto de um autor que estava passando por uma situação muito complexa. Ele foi um dos 12 escolhidos por Cristo para serem chamados de seus discípulos, Ele foi um dos pilares da igreja, alguém que iniciou a sua vida cristã logo após a ascensão de Cristo. Foi tornado um dos principais pilares da igreja, ensinando, sendo movido por Deus, indo até as pessoas que precisavam, quebrando paradigmas sociais, quando a igreja ainda era apenas dos judeus. Ele sai de sua casa, ou da casa onde estava, e vai até uma casa de romanos, falar sobre o evangelho a um grupo de romanos. Seria uma coisa assim, realmente muito estranha para nós. Talvez o equivalente a um ucraniano hoje sair de Kiev e visitar um russo, para levar a palavra de Deus até esse russo. É mais ou menos isso. Naquela época, Roma estava dominando politicamente aquela região conhecida por Judeia, e esse homem então sai daquela região e vai até a casa de um dominador romano e volta tendo batizado toda aquela casa. Isso é uma quebra enorme de paradigma, o dominado indo falar do evangelho ao seu dominador. E ele foi depois para Roma, ele termina seu ministério terreno lá em Roma. Foi um dos primeiros a ser preso e também morto lá em Roma. E enquanto ele está lá, nessa situação de estrangeiro em Roma, ele escreve uma de suas cartas, e foi essa carta que eu gostaria de compartilhar com você, pelo menos o primeiro capítulo da sua primeira epístola. Então abra aí a tua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre a carta. Essa carta é uma das mais aceitas do Novo Testamento. Para você ter uma ideia, essa carta ela é uma das mais antigas, que rola nos escritos apostólicos. Ela foi citada em cartas como no Pastor de Hermas, como na carta de Policarpo aos Filipenses, foi também citada na segunda epístola de Pedro. Então é uma das cartas que tem maior autoridade dentro do Novo Testamento que você vai poder encontrar, é essa primeira carta de Pedro. A data que ela foi escrita, ela parece ter sido escrita, não tem referência na carta, mas ela parece ter sido escrita antes do ano 64 depois de Cristo, quando irrompe a grande perseguição incentivada por Nero aos cristãos. Então ela provavelmente é uma carta do início da década de 60 depois de Cristo, antes do ano de 64 depois de Cristo. E o local de escrita, se você for olhar o final da carta, Pedro cita que ele está em Babilônia. Aí diz, olha ali, ele estava na Babilônia. Na verdade, essa é só uma referência aos judeus que leriam essa carta, mesmo que judeus das cidades que ele vai falar aqui, da região que ele fala aqui, da Ásia Menor,
como uma referência ao seu próprio cativeiro, assim como Israel um dia o foi. É provável que essa carta tenha sido escrita, então, da cidade de Roma, e ele cite Roma como Babilônia, assim como era também bem comum desse povo chamar Roma ou comparar Roma à Babilônia. Ele escreve essa carta, então, aos cristãos da Ásia Menor, que estavam enfrentando hostilidades em sua vida por causa do Evangelho. Então, a vida desses cristãos não estava muito fácil, ainda ia piorar, mas Deus, então, inspira Pedro a escrever uma carta para esse público, que, de certa forma, ecoa através dos séculos e chega hoje aos nossos ouvidos para acalentar o nosso coração. O objetivo dessa carta era revelar que o fato de estar em Cristo é muito superior a qualquer pressão exterior que o cristão possa receber. O fato de estar em Cristo é um presente muito maior do que qualquer situação social que possa ameaçar a nossa existência aqui na Terra. Então, é por causa disso que eu quero que nós leiamos essa carta. Nós vamos ler ela parte por parte, depois leremos o texto inteiro, para que ele faça o sentido como Deus planejou para fazer. Primeira parte da carta começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Vamos parar aí. Aqui nós já temos então a primeira parte da carta, começando com o autor. Por que começava sempre com o autor no início? Lembra que nós não tínhamos livros dessa forma como temos aqui. Eram pergaminhos de couro, enrolados, às vezes de algum tecido ou até mesmo de papel, um papel muito rudimentar, mas o mais normal era um pergaminho feito de couro. Como era um livro, então era muito normal que o autor viesse primeiro, senão tinha que desenrolar tudo para saber quem mandou. Ah, mas quem é que mandou? Leu tudo, tá, e aí quem é que falou? Aí chega lá, aparece lá o palhaço Tiririca. A pessoa, nem devia ter acreditado em tudo que ele falou. Então a carta vinha no início, notando que tudo que o Tiririca fala não é para acreditar, só quando ele está brincando de ser palhaço. Mas a ideia é que o autor vem primeiro, porque naquela época era a primeira coisa que se lia. E aí você já ia olhar o teor do conteúdo com um olho diferente. Então ele já começa dizendo: aqui é Pedro, apóstolo de Jesus. E aí todo mundo diz: opa, carta de Pedro, vamos prestar atenção. Deve ter alguma coisa de Deus aí para nós. E ele fala então aos eleitos de Deus, já vamos trabalhar com essa palavra, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Paulo fez a sua primeira viagem missionária visitando a parte da Galácia conhecida como sul da Galácia. Pedro agora está enviando a sua carta às igrejas que Paulo não havia contemplado nessa sua primeira viagem missionária. Então, olha o empenho dos apóstolos unidos diante da revelação e dependência de Deus, para que toda essa região pudesse ser alcançada, acolhida e receber uma mensagem da parte de Deus. Então, ele está falando para esse pessoal nessa região, os eleitos de Deus. E aí eles falam, então, além de eleitos de Deus, ele chama eles de peregrinos. Eleitos de Deus e peregrinos. Eu gosto muito dessa palavra peregrino. Um dos primeiros livros que eu li, logo após começar a entender melhor a proposta do Evangelho, foi O Peregrino, de John Bunyan. E a partir dali eu comecei a ter um carinho enorme por essa condição, que não é só a deles, mas é que é a minha condição, e, vou ser bem sincero, é a nossa condição aqui na Terra. Nós somos eleitos de Deus e peregrinos.
Isso significa, algumas pessoas estão aí, eleitos de Deus por quê? Porque, gente, foi Deus que nos escolheu primeiro. Foi Deus que o próprio apóstolo Paulo vai falar em suas cartas que antes da fundação do mundo nos escolheu nele. Há um equívoco histórico que eu acho que a gente vai ter que começar a mudar, que quando você vai falar o teu testemunho, assim, quando eu encontrei Cristo, eu digo, não, só mentir, como assim? Quem estava perdido? Jesus estava perdido para ser encontrado? Não, né? Eu fui encontrado por Cristo. Porque quem estava perdido era eu. Cristo sabia exatamente o que estava fazendo, para onde estava indo e o que tinha que fazer. Se tem alguém perdido na jogada, sou eu. Então eu não encontrei Cristo, Ele é que me encontrou. E aí então agora eu posso caminhar com Ele, andar com Ele, entendê-lo e participar desse evangelho que Ele vem nos mostrar. Então por isso somos eleitos de Deus e peregrinos na terra. E essa palavra peregrino também nos leva a compreender algo, ou nos alertar de que não podemos colocar o nosso coração nas coisas terrenas. Não estamos aqui para transformar esta terra em nossa morada eterna. Estamos aqui tão somente de passagem. Tão somente de passagem. Então, aqui Pedro, inclusive, está nos alertando a não termos muita quinquilharia para levar para lá e para cá. Já parou para pensar nisso? Eu gosto de andar de bicicleta. E quando eu sei que eu vou ter um percurso médio, longo de bicicleta, ou seja, acima de 100 quilômetros, eu já começo a selecionar muito bem o que eu vou levar e o que eu não vou levar. Porque eu não quero carregar peso morto. Eu não quero ter que subir uma serra carregando 2, 3 quilos de algo que eu não vou usar. Então, para você fazer um passeio de bicicleta acima de 100 quilômetros, você precisa de uma capacidade de escolha extremamente acurada. Você precisa pensar, ok, preciso levar o quê? Bom, câmera é bom levar, porque se furar o pneu, eu não tenho que levar a bicicleta nas costas. Então vamos levar a câmera. Tem que encher o pneu, então já leva a bomba. Você vai selecionando, eu vou ter que comer, levo o talher ou não levo o talher? Não sei, vamos ver o que eu vou levar. Dependendo, eu deixo o talher, levo alguma coisa para comer, sem usar o talher. E aí você já vai pensando, protetor solar, tem que levar para não queimar, mas quanto? Levar ali 1 quilo? Não. 200 ml já está assim, ó, fantástico. Se não chegar com a cara vermelha, já está tranquilo. Chegar com o Clube Irmão Caminhoneiro, está tranquilo, né? O Clube Irmão Caminhoneiro é aquela do bracinho para fora aqui, fica só queimadinha aqui, tudo bem, não tem problema. Pode olhar ciclista, vai ter a marca do Clube Irmão Caminhoneiro, não tem jeito. Então você vai selecionando e Pedro parece estar pedindo exatamente isso para eles. Lembrem-se que sois peregrinos na terra. Não botem o coração nessas coisas. Selecionem muito bem o que vocês vão ter aqui, porque é para uma existência mínima. De o quê? 100 anos, 120 anos, quando muito? E volta e meia eu preciso ser lembrado disso. Eu sou um peregrino nessa terra. Porque a minha maior tentação é pegar e começar a fazer uma coleção de coisas que eu vou ter aqui. E quando Cristo me chamar, vai ficar cada vez mais difícil. Posso levar isso aqui? Você vai dizer, querido, não, né? Não dá. Se Cristo me chamar para largar agora tudo aqui em Caxias do Sul e ir para alguma cidade que Ele vai me mostrar, não sei aonde, né? Nem estou dizendo que isso vai acontecer. Por que eu posso dizer não? O que me prende aqui? O que me prende aqui? Deus, acabei de pagar minha casa aqui. Está tão boa, confortável, tranquila. Olha só. Deixa eu ficar nela aqui mais um tempinho. Deus, como é que está esse negócio? Eu acabei de começar a guardar um dinheirinho no banco, né? O que me prende aqui, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos estar constantemente sendo lembrados, peregrinos. Somos peregrinos. Nós não estamos aqui para transformar essa terra
na nossa morada eterna. Pelo contrário, João capítulo 14, Jesus disse que Ele ia preparar-nos morada, para então voltar e nos levar até a casa do Pai dele, que tem muitos quartos. Lembra de João 14? Ele está preparando a nossa morada eterna. Nós somos peregrinos aqui. Tudo que vier é um excelente lucro. Mas não coloquemos nossos corações nisso. Pedro está lembrando esse povo que está perdendo, às vezes, suas propriedades, suas casas, seu dinheiro, está perdendo porque está sendo perseguido, estão passando por dificuldades, e eles são peregrinos na terra. E agora, olha que legal, vem o trabalho da Trindade. Então, esses peregrinos que estão nessas localidades são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência ao Filho. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é esse que está conduzindo a vida, e é Ele que está fazendo e transformando a vida dessas pessoas em algo melhor. Escolhidos pelo Pai, separados pelo Espírito, sob a autoridade e perdão de Cristo. O Evangelho foi pregado em um único versículo aqui. Escolhidos pelo Pai, separados pelo Espírito, sob a autoridade e perdão. Porque a autoridade, porque Cristo, olha, nós fomos eleitos para a obediência a Jesus. E isso tem que mudar a característica do nosso cristianismo, tá? Eu conheço muitas pessoas que frequentam igrejas que acham que é o contrário. Eu cheguei no Evangelho para Cristo obedecer o que eu quero. Quero ficar rico, quero tal coisa, quero tal cura, quero tal negócio, Cristo tem que me obedecer. E não parece ser isso que ele está dizendo aqui. É nós que fomos escolhidos pelo Pai, separados pelo Filho, separados pelo Espírito, para a obediência do Filho. Por quê? Por causa da aspersão do seu sangue. E aqui ele está usando o elemento do Antigo Testamento, quando o sacerdote pegava o sangue do cordeiro entregue por um judeu, levava até o altar e pegava o sangue desse cordeiro e aspergia sobre o altar. E a partir desse momento, o vislumbre ou a ideia dessa ação é que agora aquele judeu que está indo para a sua casa está perdoado. Parou para pensar nisso? Por isso agora Pedro então fala que nós fomos eleitos para a obediência a Jesus por causa da aspersão do seu sangue. Ele nos comprou. E quando o sangue dele verte naquela cruz, nós podemos ir para casa com a convicção de que somos perdoados. O Evangelho pregado em um único versículo. E ainda, para complementar, graça e paz sejam multiplicados. Por quê? Porque quem se apropria do sacrifício de Cristo, quem foi eleito pelo Pai, separado pelo Espírito e confia no sacrifício de Cristo e agora obedece a Cristo, recebe graça e obtém paz com Deus. Então, graça e paz não é uma coisa mística que a gente fala na porta da igreja quando a pessoa entra. O que é esse graça e paz pelo qual vocês se saúdam? Não sei, é uma fórmula mágica. Graça e paz. Não. É que uma vez eleitos pelo Pai, separados pelo Espírito, convictos do sangue derramado pelo Filho, obedientes a Ele, temos graça, ou seja, não contribuímos em nada para a nossa salvação, e essa graça nos dá agora a paz com Deus, porque o pecado que impedia nosso acesso está sanado pelo sangue do Cordeiro. Põe um versículozinho profundo esse, hein? Mas é assim que Pedro começa a sua carta. Mas ele vai continuar. O que mais ele tem a dizer para essas pessoas que moram lá no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia? Ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
conforme a sua graça, a sua grande misericórdia, desculpem, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, com um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e glória, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Segura aqui que nós temos então nessa outra parte aqui, algo diferente. Esse povo está passando por uma perseguição. Ele já os cumprimentou, dizendo que eles são eleitos, separados, salvos, e agora tem graça e paz, certo? Mas isso não significa que a aprovação da vida deles terminou, né? Eles continuam passando por privações, dificuldades, perseguição, por demonstrarem a sua fé. Isso não passou, então agora Pedro vai dar para eles a oportunidade de encontrarem satisfação plena. E duas palavras me chamam a atenção, que é exultam. Uma está no versículo 3, vocês exultam. Outra está no versículo 8, você agora creem nele e exultam. Pedro está chamando a atenção, dizendo para eles, olha pessoal, é nisso que vocês terão satisfação plena. No quê? Na salvação que Cristo conquistou para vocês. E a palavra exultar, ela chama tanto minha atenção, que eu penso assim, o que seria exultar? Quantos aqui gostam de futebol? Quantos aqui gostam de assistir um joguinho de futebol? Quantos aqui tem um time que torce? Não importa se ele está na Série A, Série B, Série C, D, né? Você está lá assistindo o jogo do teu time. E aí, de repente, em um momento muito crítico do jogo, o teu time faz um gol. Se você já foi ao estádio, você sabe do que eu estou falando. E aí teu time faz um gol, todo mundo diz assim, ê, gol. É assim? Isso não é exultar, né? Não, tu levanta, joga tudo para cima, molha todo mundo. Tu não sabe quem é o louco que está ali na tua frente, de repente ele te abraça todo suado, né? E você diz, é isso aí, é isso aí. E o jogador vem ali, dizendo, olha ali, eu fiz o gol. E você começa a bater no peito, é isso aí, cara. É assim que você comemora um gol. Isso é exultar. O que me admira é que muito pouco cristão tem exultado na sua salvação. Nós temos mais feito, gol, acho que vai estar tudo certo. A palavra exultar é o que Pedro está pedindo para esses cristãos que estão passando por um momento de extrema dificuldade. Exultem na salvação de vocês. Então, esse versículo 3 ao versículo 9 é a nossa satisfação, é a nossa plenitude, repousa na nossa natureza espiritual. Qual é a nossa natureza espiritual? Sermos salvos por Cristo. Isso é o suficiente para me fazer levantar de manhã dizendo, Deus, vamos embora. Não sei o que tu vai aprontar hoje, mas eu sei que vai ser legal. Estou junto, vamos embora. Mas em geral calor de novo, mais um dia de calor. E aí eu vou chegar do escritório, aí vai ter aquele cara que quer o ar-condicionado em 18, o outro quer o ar-condicionado em 25, aí eu vou me gelar, ou eu vou passar calor, e daí vai vir toda aquele montoeira de trabalho, e aquelas coisas que eu vou ter que fazer durante o dia, e aí vai vir a minha mulher, e vai pedir para fazer um monte de coisa, gente, o quê?
Não, a mulher dos outros, a minha não pede para fazer nada. A minha faz tudo. Eu chego em casa e digo, olha, querido, o que eu te poupei de fazer? E eu digo, é isso aí. Aí eu exulto. É assim que eu faço. Gente, a nossa exultação está em Deus, não me interessa o que vai acontecer. Não me interessa, mas por eu estar em Ti, que vem o dia, vamos lá. Agora ele está dizendo para essas pessoas que elas foram regeneradas. Regeneradas. Sabe o que é isso? É feito de novo. Por isso eu digo, não dá para ser um cristão que chega a Cristo, e aí de repente você diz, entendi o Evangelho e tudo mais, e você continuar como está. Com os mesmos valores, com as mesmas situações, com a mesma resmunguice. Nós somos regenerados, nós somos feitos novos. Nós somos refeitos do nada. E ele está dizendo assim, vocês foram regenerados. Mais do que isso, vocês foram regenerados para uma esperança, e olha que legal essa esperança, ela está sob proteção inviolável. Daniel falou aqui semana passada, se eu ainda acreditava na perda ou não da salvação, depois eu briguei com ele quando a gente foi jantar depois, porque eu disse, não tem como não crer. Aqui, Pedro acabou de dizer que essa salvação é inviolável, protegida e segura por Deus. Como vou perder isso? Como posso perder que é algo que nem sequer eu estou cuidando? É isso que eu faço com o meu pouco dinheiro que tenho. Largo para o banco. Porque o banco sabe cuidar muito melhor que eu. Porque se eu tivesse que esconder dinheiro, gente, eu não ia saber onde é que eu escondi. Esses dias eu encontrei umas moedas, tem o Rodrigo e a Lu não estão aqui, o Henrique, eu passei parte da minha coleção de moedas para o Henrique, ele faz coleção de moeda, e esses dias eu encontrei na minha carteira, 2 moedas francesas, uma moeda alemã e uma moeda suíça, e eu disse, nossa, pensei que já tinha entregue todas as minhas moedas, liguei para o Rodrigo, disse, ô Rodrigo, tenho mais umas moedas aqui, eles, pô, está sobrando moeda, hein, está encontrando moeda ali aqui em casa, nem se procurar não acha. Comigo aconteceu isso mesmo. Então, como é que eu vou perder algo que sequer está aos meus cuidados? Está aos cuidados de Deus. A nossa salvação está guardada em Deus, eu não posso perdê-la. E é isso que Pedro está dizendo, gente, exultem nessa salvação, porque não tem como ser perdida. Ela está sob proteção inviolável do próprio Deus, não tem como você perder esse presente. Porque é Ele que está cuidando. Quando você chegar lá no céu, tu vai dizer, Deus, eu não trouxe nada. Ele diz, está aqui, ó, eu guardei tua salvação. Vamos, entra, filho. Seja bem-vindo. E nós vamos nos alegrar disso. E ele fala então que o instrumento de apropriação desse presente inviolável é a fé. A fé que vai sendo depurada, a fé que vai sendo aperfeiçoada, a fé que vai sendo transformada, a fé que vai crescendo por meio das nossas ações. Uma vez, uma pessoa disse, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona a fé. Fé é mais ou menos assim, imagina que o cara tem um carrinho de mão aqui, e ele está na ponta de um precipício, e tem uma linha, só uma corda, e aí lá no outro lado tem outro precipício, e ele diz assim, tu confia que eu saio daqui com esse carrinho, vou por essa corda aqui até lá, retorno, tu confia? Tu vai dizer, tá, eu acho que eu confio sim, e ele sai. Ele pega o carrinho de mão, ele anda por esse fio, ele chega até a outra ponta, ele faz meia volta e ele retorna. E aí tu diz, e aí agora? Ah, agora eu confio. Aí o cara diz para ti, então tá, agora sobe no carrinho e nós vamos junto. Isso é fé. A fé ela vai se aperfeiçoando e Deus vai fazendo coisas em nossa vida, em diversas situações em que estamos, para aperfeiçoar essa fé, para torná-la mais convicta, mais forte. E é por isso que nós confiamos cada vez mais em Deus, porque nós vamos andando com Ele, vendo o que Ele está fazendo. E isso vai nos tornando mais capazes de dizer, Deus mandou, então eu vou, dá licença que eu estou indo. Foi assim, a primeira vez que eu ouvi Deus falar foi muito estranho, extremamente estranho. Eu pensei que eu estava ficando louco.
já me tratando em terceira pessoa e tudo mais, até que ele disse, sou eu que estou falando com você. Daquele dia em diante, eu aprendi a ouvir a voz dele, porque ele tem falado muitas vezes, e eu tenho tentado obedecer todas essas vezes, e cada vez é mais fácil aceitar. Tu diz, por quê? Porque o desafio diminui? Não, o contrário, às vezes o desafio aumenta. Mas se é ele que está mandando, eu digo, gente, dá licença, Deus está dizendo, tá, tchau, estou indo. Como já fiz isso. Esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui hoje, há 12 anos e um pouco já. Porque Deus um dia disse para outra igreja que eu estava, Edgar, teu ministério aqui terminou. E eu disse, gente, Deus disse que terminou, estou indo, tá? E é isso. Então não significa que o desafio é menor, pelo contrário, o desafio é maior. Mas a nossa fé nos permite colocar nele essa disposição. Então a nossa fé não é algo que, puxa, então a minha fé é que me salva. Não. A tua fé é um instrumento que te faz apropriar da palavra que Deus determinou e Ele mesmo está fazendo. Nós não fazemos nada. A fé é tão somente a mão estendida de alguém que não pode fazer nada para receber aquilo que está sendo prometido. Então esse presente maravilhoso no qual exultamos, somos regenerados e é uma proteção inviolável, nos apropriamos pela fé. Esse é o presente e o valor inestimável pelo qual nós exultamos, a nossa salvação. Como ele fala aí no final do versículo 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. A plenitude do cristão começa pela sua convicção desse presente maravilhoso de sermos salvos, de sermos uma criatura regenerada, de agora a nossa natureza é espiritual e não carnal, e por isso nos alegramos sendo peregrinos aqui na terra, não importando o que temos ou pelo que passamos, é nisso que exultamos, a nossa salvação. E agora ele vai terminar o capítulo 1, na verdade não vai terminar o capítulo 1, isso falaremos mais adiante, mas ele vai terminar essa primeira parte do capítulo 1, quando ele diz assim, foi a respeito dessa salvação, então tudo o que veio antes é sobre a salvação, certo? Aula básica de interpretação bíblica. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Uau! A nossa salvação é o objeto principal da revelação dos profetas do Antigo Testamento. O que Pedro está dizendo para eles é: exultem, porque essa salvação que vocês têm agora é justamente isso que foi revelado pelos profetas. É isso que todo o Antigo Testamento está falando, sobre o maravilhoso presente que Deus entregaria a todos que estariam em Cristo. Quer estudar os profetas, já começa pensando no Evangelho. Quer realmente estudar os profetas, começa já com a visão do Evangelho. Por isso que me é estranha a ideia de pensar em um apocalipse pensando no reino de Israel. Porque se nem os profetas estavam realmente falando sobre aquilo, quanto mais o apocalipse também não vai falar disso. E hoje nós temos igrejas que mais idolatram a nação de Israel do que a próprio exultar na nossa salvação em Cristo. E Pedro está dizendo, façam o contrário. Façam o contrário porque vocês exultam na salvação de vocês. Por quê? Porque era isso que os profetas estavam revelando. Vocês são o cumprimento das promessas do Antigo Testamento.
O Espírito de Cristo que estava naqueles homens que profetizaram, revelou a eles que eles não estavam ministrando a eles mesmos, mas a vocês. E essas palavras vêm ecoando através do tempo e chegam até os nossos ouvidos e o nosso coração, para nos fazermos exultar na mesma verdade. Então nós não exultamos nesse mundo porque tudo vai bem. Nós exultamos porque somos salvos. Nós exultamos porque pertencemos a Deus. Nós exultamos porque a nossa salvação não pode ser perdida, ela não pode ser contaminada, ela não pode ser maculada, ela não pode ser roubada, ela não pode ser manchada, ela não pode sequer explodir como uma bomba. Ela não pode ser levada por uma enxurrada. Ela está guardada em Deus. E nisso exultamos. E é por isso que nos satisfazemos em Deus. A revelação dos profetas e até os anjos ansiavam observar tremenda salvação que Deus ia nos entregar. Esses homens e mulheres aqui, que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, estavam passando por problemas, por perseguições, por rumores de guerra, por uma sociedade corrupta, por líderes perversos, por pessoas que tentavam deter o poder e a influência política na sua época, por conflitos nacionais com Roma e tudo mais. Deus dá essa palavra a eles. Exultem na sua salvação. Qual palavra você acha que Deus tem para nós hoje? A mesma palavra. Nós temos que exultar na nossa salvação. Nós fomos chamados por Deus para estarmos, e nós fomos eleitos como esses aqui, para estarmos exatamente hoje. Exatamente hoje. Não foi engano nós termos nascido em um período que passaríamos por uma pandemia como o Covid. Não foi um engano de Deus nós estarmos passando por esses problemas de guerra no início do ano. Era Irã e Estados Unidos, agora é Rússia, Ucrânia e sabe-se lá o que mais virá. É um vulcão explodindo no mar e devastando uma ilha inteira com tsunamis. É um vulcão que explode em uma ilha espanhola e destrói um monte de casas. É a violência que bate à nossa porta. São os aumentos dos combustíveis, dos alimentos e de tudo mais que nós temos aí. É o desemprego e a dificuldade de arrumarmos emprego. O que Deus tem a dizer para cada um de nós? Exulte na sua salvação. Porque o mundo é uma sucessão de eventos, uma após a outra, e isso não vai mudar, até que Cristo venha e restaure todas as coisas, e Paulo fala que até a natureza vai ser restaurada. Mas nós não perdemos a esperança, nós não deixamos de exultar, porque Cristo está conosco. Vamos ler agora o trecho todo, vamos ver se ele faz sentido? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo.
Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Eis a nossa exultação. Não somos o povo que exulta porque o mundo está bem, não somos um povo que exulta diante das desgraças, mas exultamos porque somos salvos e a nossa salvação está guardada em Deus. É isso que as Escrituras revelam para todos nós. Que ao levantarmos amanhã, possamos exultar na nossa salvação. O dia trará suas próprias dificuldades, dilemas e problemas, mas nós continuaremos exultando na nossa salvação. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, nós entregamos todas as circunstâncias nas Tuas mãos. Por quê, Pai? Porque nós não temos poder para transformar nenhuma delas. Nós não conseguimos fazer nada para que o mundo seja diferente. Senhor, que Tu estejas cuidando de todas essas circunstâncias, para que nós possamos observar a Tua mão. E mesmo aquelas que nós formos provados, como Pedro falou aqui para nós possamos entender que faz parte de um processo pelo qual Tu estás depurando a nossa fé. Que possamos proceder desse jeito. Que possamos ser o povo da esperança exultante que anuncia o Evangelho. Que anuncia uma salvação que não se perde. Que anuncia que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Senhor, que Tu estejas nos permitindo fazer isso. Não nos deixe cair na tentação da vala comum do mundo. Não nos deixe ser o povo da reclamação, da murmúria, da fofoca, mas que a gente possa exultar na nossa salvação, no Teu trabalho em nossa vida e tudo que Tu ainda vai fazer. Senhor, que nós sejamos conhecidos pelo Teu povo. E aí sim, tudo mais vai se encaixar de acordo com essa verdade. É isso, Pai, que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.